Glórias ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 28. João 19, 28. João 19, 28, quem achou, diga amém. Amém? Diz assim: mais tarde, sabendo Jesus que estava tudo consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de isopo, e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Queridos, o tema da mensagem dessa manhã é: está consumado. Amém? Nós estamos celebrando a Páscoa, né? A ressurreição do nosso Salvador, do nosso Jesus. E, queridos, para nós cristãos, é muito importante entender o significado da Páscoa, certo? É muito importante, porque aquela morte, aquela entrega de Jesus ali na cruz, e quando ele disse está consumado, nós precisamos entender o que realmente Jesus, ele conquistou, né, para nós ali naquela cruz. Amém? Não foi só para começar uma nova religião, não foi só para começar um novo movimento, não foi só para acrescentar mais uma religião no mundo. Para quem não sabe, naquela época já havia muitas religiões, já havia muitos deuses, né? Já havia muita adoração ali, muita idolatria já naquela época, sempre existiu isso. O homem tentando entender, o homem, o ser humano, tentando entender a manifestação da natureza, a manifestação do que acontece na terra, ele acabou inventando, né, deuses, para que eles pudessem ter uma explicação das manifestações da natureza do planeta Terra. Então, eles começaram a criar deuses, a criarem estátuas, né? A criarem formas de adoração, tentando encontrar uma maneira, tentando encontrar uma explicação para a existência desse mundo e dos seus fenômenos naturais e até mesmo sobrenaturais. Então o homem foi criando deuses, o Deus do trovão, o Deus do sol, né, e aquela coisa toda. No Egito, em todas as nações, né, no Império Romano, na Grécia, na Mesopotâmia, o homem já foi inclinado a criar religiões, deuses, tentando entender o que acontece no planeta Terra. Mas Jesus, ele é a encarnação do próprio Deus. Jesus, ele veio para nos mostrar a existência do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Amém? Jesus, ele veio para demonstrar quem é o verdadeiro Deus. E não só para demonstrar, mas também para nos tirar do caminho da condenação eterna. Jesus, ele veio para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar das garras do diabo, do domínio do pecado. Jesus, ele veio para trazer uma nova vida para todo aquele que crer nele. Ele pagou o preço de algo que aconteceu lá atrás no Éden. O homem deixou uma dívida em aberto, e essa dívida não poderia ser paga com prata ou com ouro ou com pedras preciosas. Essa dívida só seria paga através de derramamento de sangue inocente. Alguém que não tivesse pecado para pagar o preço pelo pecado da humanidade. Amém? Então, quando Jesus disse está consumado, ele estava dizendo ali
que está consumado pelo menos 3 vitórias para nós nos tempos que se chama hoje. E é sobre essas 3 vitórias, bem rápido, que nós vamos entender nessa manhã. Amém? Então, quando Jesus disse, está consumado, em primeiro lugar, está consumado a vitória do homem contra o pecado. Amém? Está consumado a nossa vitória contra o pecado. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. A primeira vitória consumada ali na cruz do Calvário por Jesus é a vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 em diante. Amém, Jamília? É só ir colocando os versículos. Não precisa mudar o texto, mudar nada. Só vai colocando um atrás do outro. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, esse texto aqui, queridos, o versículo 4, ele é poderoso. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, quando nós descemos as águas do batismo, nós estávamos ali crucificando, matando o nosso velho homem. Nós estávamos ali morrendo para o pecado. Assim como Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, assim no batismo nós nos identificamos com ele e identificamos com a sua morte. Assim como ele morreu, morreu também nós para este mundo, morreu também nós para o pecado, para viver o quê? Uma nova vida. Jesus morreu ali na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Nós morremos ali no batismo e quando nós saímos da água do batismo, nós ressuscitamos com Cristo. Então, existe uma identificação minha, nossa, com o Senhor, tanto na morte como na ressurreição. Nós morremos com ele e nós ressurgimos com ele. Nós morremos com ele por conta do pecado. Nós ressurgimos com ele para viver uma nova vida. É o que Paulo diz aqui. Ressurgiu dentre os mortos, né? Pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. E fomos plantados com ele, versículo 5, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, olha o que diz aqui. O velho homem foi com ele crucificado. Então imagine você ali crucificado junto com Jesus na cruz. Seu velho homem, seu passado, seus pecados, suas falhas, tudo ali na cruz com Jesus. E Paulo escreve, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, queridos, isso é algo muito profundo para entender sem a revelação do Espírito Santo. Porque
Jesus, ou melhor, Paulo está dizendo que o nosso velho homem, ele está morto. É como Paulo falou, como nós viveremos o pecado se nós estamos mortos para o pecado? Então houve algo espiritual muito forte que aconteceu aí. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, quando a nossa natureza adâmica ela é transformada na natureza divina, é justamente isso que acontece. É o velho homem morrendo e o novo homem ressurgindo. Assim como Cristo morreu por causa do pecado, nós, junto com ele, também crucificamos o nosso velho homem. E tudo isso é formalizado de que forma? Através do batismo nas águas. É por isso, queridos, que é importante batizar, né? Tem que batizar, não adianta, eu creio. Se você crê, batiza. Batiza para realmente essa declaração pública da sua fé, esse movimento, né? Essa transformação espiritual realmente aconteça na sua vida e para que se torne pública. Amém? Continuando no versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Por que nós estamos justificados do pecado? Porque nós morremos para o pecado. Nós morremos com Cristo Jesus. Certo? Morremos junto com ele. Se já morremos com Cristo, versículo 8, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. É o que tem que acontecer comigo, é o que tem que acontecer com você. Calma que nós vamos chegar lá. Eu sei que você está perguntando um monte de coisa na sua cabeça, nós vamos chegar lá. Assim também vós vos considerai como mortos para o pecado. Então, primeiro Paulo, ele explica o que aconteceu no plano espiritual. E depois ele fala, olha, tendo em vista que aconteceu tudo isso no plano espiritual, que vocês estão mortos para o pecado, que vocês morreram com Cristo, que o velho homem foi crucificado, que vocês ressurgiram com Cristo para viver uma nova vida, agora Paulo ele traz a aplicação na prática. Agora ele fala assim no versículo 11, assim também vós vos considerai como mortos, versículo 11, como mortos para o pecado. Então, é uma consideração que quem tem que fazer? Eu tenho que fazer, você tem que fazer. É algo que aconteceu no plano espiritual. Mas para você trazer isso à tona, a realidade na sua vida, verdade física, você tem que considerar isso como uma verdade. Receber isso como uma verdade espiritual. E considerar de verdade que realmente você está o quê? Morto para o pecado. Vamos supor que você se considera... Eu não vou fazer teatrinho hoje, eu ia fazer, mas não vou fazer. Mas vamos supor que tem um defunto aqui no chão, morto. É você morto, amém? Você morto. Aí eu pego um copo, eu ia falar cachaça, mas eu vou subir o padrão, uísque. Eu coloco um copo de uísque do lado do defunto. O que você acha, André? Você acha que o defunto vai ter vontade de beber uísque, sim ou não? Não é verdade? Pastor, o uísque é muito forte, sem gelo ainda, é dose. Se colocar uma champanhe é capaz. O morto vai, se for champanhe, o morto vai querer? Vai querer, Tati? Vai querer, Alan? Não. Se eu colocar 5 carreiras de cocaína aqui, ó. O morto vai sentir vontade de cheirar cocaína, sim ou não? O que o senhor acha, seu Wilson? Não.
Um maço de Hollywood, um sucesso. Tem Hollywood ainda? Ainda tem cigarro ainda? Faltava alguém responder, não, ainda tem e tal. O defunto vai ter vontade de fumar o Hollywood, o sucesso ou não? Não vai ter. Porque está morto para o pecado. Então você tem que se considerar morto para o pecado. Olha o que diz no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Esse corpo aqui, ó, carne, sangue. Para lhe obedecerdes aos seus desejos. Você não tem mais que obedecer aos desejos pecaminosos do seu corpo. Você tem que se considerar morto para o pecado. Olha o versículo 13. O versículo 13, queridos, fala do livre-arbítrio. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, o seu corpo está morto para o pecado, você considera o seu corpo morto para o pecado, mas você oferece a sua vida, o seu corpo vivo, para Deus. Agora, olha só que coisa interessante. O versículo 13 diz assim: tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Quem apresenta? Eu apresento. Eu ofereço. Como é que está essa tradução aqui? Está do mesmo jeito. Né? Eu apresento o meu... É eu que escolho, queridos. É nós que escolhemos apresentar o nosso corpo para o pecado ou apresentar o nosso corpo para Deus. Porque o livre-arbítrio, ele acontece antes de Cristo, você escolhe se você quer Jesus ou não. E o livre-arbítrio acontece, permanece depois de Cristo. Você nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, recebeu o Espírito Santo, recebeu a natureza divina, mas o livre-arbítrio ainda permanece em você. Se você vai querer realmente usar dessa liberdade que Cristo te deu ou não. Qual que é a diferença de antes e agora? A diferença de antes e agora é o seguinte, é aquilo que está escrito no versículo 13. Antes, você não tinha uma opção. Antes, você não tinha uma alternativa. Não, eu quero oferecer o meu corpo como sacrifício vivo a Deus. Não, você antes não tinha essa alternativa, essa opção. Por quê? Porque você não nasceu de novo ainda. Quem ainda não nasceu de novo não tem opção de vida. Ele vive só para o pecado. Ah, mas é um católico fervoroso. Ah, mas é um espírita fervoroso. Mas é um homem de boas obras. Não interessa, não nasceu de novo. Não tem relacionamento com Deus, não tem vida espiritual nele. É uma pessoa totalmente governada, dominada pela carne. Agora, olha o versículo 14. Por que que hoje é possível nós apresentarmos o nosso corpo para Deus, os nossos membros para Deus e não para a iniquidade? O versículo 14 fala isso. Pois o pecado... Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Porque o pecado... Amém? Então antes não tinha isso. Antes nós éramos totalmente dominados pelo pecado. Mas agora, através da morte e da ressurreição de Cristo, que é o que nós estamos comemorando hoje eu posso
viver diferente. Hoje eu posso oferecer os meus membros, o meu corpo, para Deus e não para a iniquidade. Eu tenho essa opção. Por quê? Porque em Romanos capítulo 7, diz assim, ó. Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. O pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei estava morto o pecado. Eu vou explicar esse versículo para vocês de uma maneira bem fácil, que todo mundo vai entender, sem teologia. O Alan e a Tati estavam lá no Recife. Aleluia. Que Deus abençoe e que vocês vão mais vezes para lá. Lá no Recife, eu não sei se vocês perceberam, tem umas praias lá lotadas de tubarão, sim ou não? Vamos supor que o Alan e a Tati estão todos os dois felizes lá, né? Segunda lua de mel, aleluia, lá na praia. Estão lá na praia, na água por aqui. E eles são todos felizes lá na água. Lá. Fala, Tati, se deliciando na praia lá, no mar. Aí, de repente, chega um salva-vidas, Stener. Chega o salva-vida perto deles e fala, olha, vocês não podem ficar nadando aqui não. Aí o Alan, mas por que não pode? Está tão gostoso aqui, a água está morninha, está uma bênção. Aí o cara falou, ó, vocês não viram a placa ali? Aqui tem tubarão. Não pode ficar aqui. Aqui está infestado de tubarão. Se vocês ficarem aqui, vocês podem, né, ser atacados por tubarões. Agora eu pergunto para vocês, o que estragou o passeio deles? Foi a placa? Ou foi o fato deles estarem no lugar errado? Foi o fato deles estarem no lugar errado, não foi a placa. A placa só avisou o que está acontecendo ali, o que poderia acontecer ali. O problema não é a placa. O problema não é a lei. O problema está no lugar aonde você está. A placa só avisou que tem tubarão ali. Mas o problema não está na placa, o problema estava no lugar onde eles estavam. Então a lei, ela revelou o pecado. Não que o pecado já não tivesse consequência na vida do homem, já tinha consequência na vida do homem, mas a lei só avisou. Olha, isso é pecado, isso é cobiça, isso é errado. É a mesma coisa, se não tivesse a placa ali, os tubarões iam sumir do mar, sim ou não? Não, os tubarões iam continuar lá. E eles corriam o risco de ser atacados por tubarões. Agora, a lei, a placa, não removeu os tubarões do lugar, sim ou não? Só avisou que tinha tubarão lá. O que eles tinham que fazer? Sair de lá. A graça, o sacrifício, o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus, a sua ressurreição, ele trouxe o quê? Não só o aviso, mas ele trouxe o quê? A libertação. Então, a lei, vou explicar de outra maneira que vocês vão entender melhor ainda. A lei é como o raio-x. O raio-x mostra a doença ou o raio-x cura a doença? O raio-x mostra a doença. Quando eu estava travado a coluna, eu cheguei com a tomografia lá na Tati, né, Tati? Eu cheguei tudo torto lá com a tomografia na mão. A tomografia me curou? Não. A tomografia só falou qual era o meu problema.
A lei de Moisés só aponta o problema do ser humano, do pecado, mas não liberta do pecado. É por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículo 14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é a graça? A graça é aquele poder que fala assim: não, Alan e Tati, pode ficar aí no mar que agora eu vou acabar com todos esses tubarão aqui. Resolveu o problema. A graça, ela resolveu o problema do pecado. A lei só avisava: olha, não cobiça que é pecado, mas não libertava o homem da cobiça. Olha, não bebe e tal, mas não libertava o homem da bebida. Uma coisa, meus amados, é você saber o que é certo e errado. Outra coisa é você ter o poder para fazer aquilo que é certo. E evangelho é isso. O evangelho é muito mais do que as outras religiões. As outras, presta atenção no que eu vou falar agora. As outras religiões, elas ensinam o que é certo, o que é errado, mas não dá poder para o homem fazer aquilo que é certo. Mas o cristianismo, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não somente mostra o que é certo, o que é errado, mas ele nos dá poder para fazer aquilo que é certo. Diga aleluia. Diga assim: eu posso, através do poder de Deus, fazer o que é certo. Olha uma coisa: quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus tirou o povo de Israel do Egito com um propósito: colocar eles na terra prometida, numa terra que mana leite e mel, lugar frutífero, lugar com muitas águas, um lugar bom, terra fértil. Estava tudo pronto, estava tudo preparado. Por quê? Aquela geração que saiu do Egito com Moisés e o próprio Moisés não entraram na terra prometida. Porque não quiseram lutar contra os gigantes. Porque não quiseram lutar contra os amalequitas. Porque não quiseram invadir as cidades cercadas, as cidades fortes. Porque eles não quiseram lutar, morreram todos no deserto. É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem uma nova Jerusalém para você. Deus tem um lugar maravilhoso para mim e para você. A salvação, a vida eterna, onde as ruas são de ouro. Jesus disse: eu estou preparando um lugar para vocês. Deus os tirou da vida do pecado para nos dar esse lugar maravilhoso eternamente. Só que para entrar nesse lugar maravilhoso eternamente, nós temos que vencer alguns gigantes, que são os frutos da carne, que estão lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Cada um tem o seu gigante para derrotar. O gigante que eu tinha era o álcool. Qual é o nome do seu gigante? É o álcool? É a droga? É o cigarro? É a pornografia? É a prostituição? É o vício em algum jogo? Qual que é o nome do seu gigante? Pecado tem nome. Gigante tem nome. Agora, o povo de Israel, eles não entraram na terra prometida porque eles disseram para Moisés: nós não podemos contra esse povo porque é maior do que nós, é mais forte do que nós. Nós vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, nós vimos ali, né? Nós vimos ali as cidades fortificadas. Então, vamos levantar um capitão, vamos levantar um novo líder e vamos voltar para o Egito. E por conta disso, Deus falou: então vocês vão morrer no deserto. Agora, se eles decidissem lutar contra os gigantes, se eles decidissem lutar contra os amalequitas, se eles decidissem invadir aquela terra de Canaã, Deus daria a vitória para eles? Sim ou não? Sim. Diga sim. Dariam. Eles teriam vitória. Porque a próxima geração de Josué foi lá
e derrubou as muralhas de Jericó, matou gigante, venceram as batalhas. Eu e você é a mesma coisa. Eu tenho que decidir lutar, porque agora você tem o poder para vencer. Mas o poder para vencer não é a vitória garantida. O poder para vencer é para você lutar e vencer. Então, poxa vida, eu tenho um problema com álcool, eu tenho um problema com bebida. Se eu não decidir lutar contra esse vício, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, eu nunca vou me libertar dele. Eu vou ser derrotado, eu vou ficar no deserto e não vou entrar na Nova Jerusalém. É aí que está o X da questão, meus queridos. Paulo escreveu: o pecado não terá domínio sobre vós. Quando que o pecado não terá domínio sobre nós? Quando eu decidi lutar contra ele. A verdade é que antes de aceitar Jesus, eu não tinha chance contra o bar, eu não tinha chance contra o álcool, eu não tinha chance contra a cerveja, eu não tinha chance contra nada disso. Mas uma vez que eu aceitei a Jesus como Salvador, uma vez que eu entreguei a minha vida a Cristo, uma vez que eu nasci de novo, agora eu posso lutar de igual para igual contra o álcool. Agora eu tenho o poder para dizer: não, eu não quero mais essa imundícia na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, queridos, nós temos que tomar posse dessa vitória, desse poder que Deus nos deu para derrotar esses gigantes nas nossas vidas. E esses gigantes, olha, eu estou falando aqui de pecado, mas eu não sei qual que é o nome do seu gigante. De repente é um problema interior da sua vida, um pensamento maligno que não sai da sua cabeça, um complexo de inferioridade terrível que foi plantado no teu coração. Tantas coisas que podem ser gigantes na nossa vida e nos impedir de alcançar, de receber de Deus. Mas nós temos que entender que nós agora temos o poder, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre mim, sobre você. Nós só temos que fazer que nem Jesus no deserto contra o diabo. Satanás ia lá e falava: não, transforma essas pedras em pães. Não. Pula daqui do pináculo do templo. Não. Me adora e todos os reinos serão teus. Não. Hoje, eu e você temos autoridade e poder para falar não para o diabo. E aí nós entramos na segunda vitória. Quando Jesus disse: está consumado a nossa vitória contra o diabo. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos tirou do poder das trevas, olha lá, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha lá, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos transportou para o reino de Deus. Nós estávamos inseridos, nós estávamos escravos, nós pertencíamos ao poder, ao reino das trevas, ao poder de Satanás. Nós estávamos debaixo da mão de Satanás. Mas a partir do momento que aceitamos a Jesus, a partir do momento que Jesus falou: está consumada a vitória, está consumada essa mudança de reino, e consequentemente essa mudança de reino nos traz um lugar de vitória contra Satanás. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora você está no lugar de autoridade.
Agora você está no lugar de poder. Agora você está no lugar onde Satanás não manda mais a sua vida. No lugar onde nós temos a autoridade espiritual. Nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos assentados em Cristo. Nós estamos junto com o Senhor. Nós somos arrancados do reino das trevas e fomos transportados para o reino de Deus. E obviamente o reino de Deus está acima do reino das trevas. É por isso que diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Olha lá, Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você tem poder para pisar na serpente, você tem autoridade espiritual para pisar nos escorpiões, você tem poder para desfazer toda a força do inimigo. Crente não tem que ter medo de macumba, crente não tem que ter medo de feitiçaria, crente não tem que ter medo de nada, porque nós podemos desfazer toda a força do inimigo e nada, diga nada, nada vos fará dano algum. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Olha lá, em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Amém, Valéria? Falarão novas línguas. Mergulha. Olha lá, 18. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão, e os sararão. Está falando do que esses textos aqui, esses versículos? De poder contra Satanás. Amém, queridos? Nós não temos que ter medo de demônios, nós não temos que ter medo do diabo, nós não temos que carregar esse temor, esse pavor no nosso coração. Não, porque agora, lá onde eu moro, uma vizinha que mudou lá, é macumbeira, tal, não sei o que lá. Não importa, você vai ganhar ela para Jesus, amém? Se mudar uma vizinha macumbeira para lá do seu lado, você vai ganhar ela para Jesus. A Bíblia diz, toda arma forjada, toda arma preparada contra nós não prosperará. Antes, o diabo nos escravizava. Agora, além de falar não às suas tentações, nós podemos expulsar ele e os seus demônios da nossa vida. Jesus disse, está consumado. Está consumado essa vitória contra Satanás. Amém? E seus demônios. Nós não temos que temer, amém, meus amados? Amém, queridos? Em terceiro lugar, está consumado. Está consumado o quê? Está consumado a vitória contra a miséria, contra a escassez. Abra sua Bíblia junto comigo em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha lá. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Pastor, mas todo crente é rico? É claro que não. É só você olhar ao seu redor, você vai ver que a maioria não é rico, né, Valéria? Não é rico. Quando que foi a última vez que estacionaram um Porsche aqui de R$1 milhão? Eu nunca vi, nem vi, só no Instagram, só na internet. Que tipo de riqueza Paulo fala nesse texto? Que tipo de pobreza, que tipo de escassez que Jesus está falando? Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Não, vamos ler a partir do versículo 25. Que hora que é? 11h30.
Olha o que diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Adianta ficar preocupado, ansioso? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não o vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? Aqueles que não conhecem a Deus. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, olha lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós passamos por dificuldades às vezes. Passamos por lutas, às vezes fica desempregado, às vezes ficamos empregados. Mas quem é filho de Deus, nunca vai faltar nada em nome de Jesus. Não vai faltar pão, não vai faltar coberta, não vai faltar teto, não vai faltar leite para o seu bebê, não vai faltar nada. Porque Jesus proveu tudo na cruz do Calvário. Ah, pastor, mas isso aí é no mundo inteiro, não é não? Tem lugar por aí que as pessoas estão morrendo de inanição, de fome. De fome. E come barro. Lugar que às vezes não tem nem água para tomar. A Etiópia, meus amados, que já foi um dos países mais ricos do mundo na época da antiguidade. Quantas bilhões de pessoas já não morreram na Etiópia e outros países? De fome, de não ter nada para comer. Da ONU ter que jogar trigo lá do avião, ter que mandar o básico para aquele povo fazer um mingau de trigo e comer alguma coisa. E se um cara da Etiópia se converteu ao Evangelho? Queridos, com base na palavra de Deus, se um cara da Etiópia se converteu ao Evangelho, Deus vai suprir a necessidade dele. É capaz de Deus tirar ele daquele lugar e colocar no outro lugar e Deus vai suprir toda a necessidade dele. Deus não faz acepção de pessoas. Quando fala que Jesus se fez pobre no sentido de que ele era o Rei dos Reis. Ele estava sentado no trono de glória. Ele estava reinando. Como que Jesus se fez pobre? Se tornando como um de nós. E se tornando como um de nós, se esvaziou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus desceu até o mais baixo nível que tinha, para que eu e você não padecêssemos. Queridos, se você colocar sempre o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, não o emprego, não a faculdade, não qualquer outro tipo de coisa, mas colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, nunca vai faltar nada para você. Nunca! Qual é o problema do crente muitas vezes? E agora eu vou falar de nós. Qual que é o problema do crente muitas vezes? Influenciado, enganado por pregações antibíblicas. Eles acham que tem que ficar rico. Eles acham que tem que chegar no pátio da igreja com uma caminhonete de 400 mil reais. Eles acham que a mulher tem que ter uma bolsa que custou 10 mil reais. Eles acham que tem que viajar lá para Maldivas.
Esse é o problema. Agora, o que Jesus falou? Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Queridos, sabe por que tem muito crente que se desvia, que sai da igreja? Porque é apegado a esse mundo. Eu, quando me converti, eu não me converti por causa de namorada, não. O pastor viu a Alessandra na igreja e foi atrás dela para ir na igreja. Não. Quando eu conheci a Alessandra, eu já era crente. Quando eu me converti, eu não tinha problema financeiro. Eu era jovem, solteiro, trabalhava. Desde aquela época já era meio assim. Então eu nunca tive problema de dinheiro. Não tinha problema de saúde. O único problema que eu tinha era o álcool, era a droga, essas coisas que os jovens, infelizmente, na maioria que estão no mundo, usa. Vida promíscua. O que me levou a converter ao Evangelho? O que me levou a aceitar a Jesus como Salvador? O medo de ir para o inferno. Queridos, eu sempre tive medo de ir para o inferno. E o cara que me evangelizava, o Robson, ele era desse jeito. Arthur, se você continuar assim, rapaz, era duas ameaças. Vai ter o arrebatamento, você vai ficar. A outra ameaça é, se você morrer, você vai para o inferno. E eu, meu Deus do céu. E eu com aquele pensamento, não, eu vou aproveitar a vida, eu sou jovem, depois que eu ficar mais velho, eu vou para a igreja. Quem já teve esse pensamento aí? Só eu aqui, né? O único pecador miserável aqui nessa igreja sou eu. Eu falava, não, eu vou aproveitar a vida, tal, depois eu vou, né? Depois eu vou para a igreja, tal, mas agora eu vou curtir. Até que, né, essa revelação começou a ficar cada vez mais forte para mim. E eu, queridos, a principal motivação que eu tive para ir para a igreja, para entregar a vida para Jesus, foi essa questão da condenação eterna mesmo. Tanto que no dia que eu batizei, já falei isso aqui 500 vezes, mas eu vou repetir. Eu sentei no sofá da minha casa lá, meu pai aqui, o Robson aqui, que era que me evangelizou. Eu sentei assim no sofá da minha casa, depois do batismo, domingão, sentei assim e fiz assim, ó. Agora eu estou salvo, aleluia. Agora eu estou com o nome no livro da vida, agora pode acontecer qualquer desgraça que eu vou para o céu. Talvez você fale, não, mas não foi por amor tal. Depois eu fui entendendo o amor de Deus, é claro. Eu fui entendendo o amor de Jesus. Mas, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Quando a sua motivação ela é espiritual, não tem tribulação, não tem desemprego, não tem enfermidade, não tem nada que arranca você da igreja. Porque a tua motivação é espiritual. Eu quero ir para lá. Eu quero estar lá. Eu quero a salvação. Eu quero a vida eterna. Por que os crentes se desviam da igreja? Porque é apegado a esse mundo. E o mundo faz o que com a gente? Decepciona. O mundo nos frustra. E quando você está servindo a Deus, apegado ao mundo, você vai ter decepção e frustração. E aquilo vai machucar o teu coração. Aí você fala, eu não vou mais para a igreja. Ou senão, não fala que não vai mais, mas também nunca aparece. Agora, se eu estou olhando para Jesus, se eu estou apegado com Jesus, se o meu valor principal não é o ouro e a prata desse mundo, é a salvação, eu posso ficar desempregado, neguinho pode passar a perna de mim no emprego, pode dar chapéu, pode me enganar, eu posso sofrer alguns revés na vida, mas nada disso vai me abalar, porque eu estou focado em Cristo. É o mundo que está me decepcionando, é o mundo que está me roubando,
É o mundo que está me enganando. É o mundo que está mentindo para mim. É o mundo que está traindo para mim. É o mundo e não Jesus. Jesus, ele fez o máximo por mim. Jesus não precisa fazer mais nada por mim, porque o máximo ele já fez. Morreu no meu lugar. Você tem algum amigo que é capaz de morrer no teu lugar? Fala para mim. Tem? Você tem alguém que é capaz de morrer no teu lugar? Por você? Não, deixa que eu vou. Tem alguém assim? Você conhece alguém que te ama tanto, que é capaz de morrer por você? Não tem, queridos. Tem. Mas Jesus fez isso. Então, não importa o que aconteça comigo aqui na terra. Jesus é o meu Salvador, é o amor da minha vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em último lugar, o ministério pode subir. Em último lugar, uma vitória que ainda não foi concretizada. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 55. 1 Coríntios 15, 51, 55. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós, que ficarmos vivos, seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Aquilo que é o quê? Mortal se revista da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando o que é corruptível, meu corpo, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá. Está no futuro, se cumprirá, não aconteceu ainda, se cumprirá. A palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Existe uma vitória que ainda não foi totalmente consumada, concretizada na nossa vida. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele garantiu a vida eterna. Ou seja, o problema da morte eterna, que é a condenação, foi resolvido, já está consumado. A morte eterna é um problema que foi resolvido. Todo aquele que crê, é aquilo que Jesus falou lá para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas existe uma vitória que ainda não foi concretizada totalmente, que é a morte física. E é isso que às vezes muitas pessoas não entendem. Queridos, a morte física, ela ainda não foi concretizada. Para vocês terem uma noção da amplitude desse problema, a morte física, ela vai até o final do milênio, até mesmo depois da volta de Cristo. Quando Jesus estiver governando sobre as nações do milênio, ainda naquela época a morte física existirá. A questão da imortalidade, da incorruptibilidade, é algo que vai acontecer só no final de tudo mesmo, nos finais dos tempos. E aqueles que forem arrebatados antes. Então, a morte física, o aguilhão da morte,
ainda não se cumpriu. Já está tudo pronto, já está tudo preparado, mas ainda não se cumpriu. E às vezes as pessoas não entendem. Por que as pessoas não entendem? Eu já vi muito crente reclamando, brigando com Deus, por conta do corpo enfermo, por exemplo. Queridos, se a morte física ainda é uma realidade na nossa vida, então é óbvio que o envelhecimento, a estrutura orgânica nossa, ela é passível de ficar enferma, de ficar doente, o cabelo vai ficando branco, a força, o vigor vai indo embora, porque é a morte física, é o envelhecimento. Podemos envelhecer bem? Podemos, se cuidar do corpo, né? Podemos receber um milagre de Deus, uma cura poderosa? Podemos. Mas nada disso vai impedir a nossa morte física. Uma hora, de uma maneira ou de outra, você vai morrer. Seja parada cardíaca, seja um infarto, seja qualquer outra doença, uma hora você vai ter que partir desse mundo. Porque o problema da morte física ainda não foi resolvido. Todos nós estamos sujeitos a ela. E nós temos que aprender a lidar com isso, meus amados. Eu lutei contra o óculos. Eu não aceito óculos. Aí, ó, até caiu. Ainda bem que nem paguei as parcelas ainda. Misericórdia. Eu lutei contra o óculos. Lutei contra o óculos, o máximo que deu. Tudo começou numa visita. Fui numa visita com a Ângela e com o Bill. Fui numa visita lá em Tupéva, perto do hospital. Aí eu tava com aquela Bíblia normal, com aquela letrinha pequena. E a casa do irmão era aquelas luz amarela, sabe, aquelas lâmpadas de 60 velas. Vamos ler o versículo antes de orar. Na visita, eu lá. Vamos ler o versículo antes de orar, aleluia. Aí eu peguei a Bíblia para ler o versículo, gente. E sabe quando você demora para ajustar o foco? Você fica ali, ó. Falei, meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir ler? Que vergonha, não vou nem conseguir ler o texto. E eu vi que embaralhou ali, até depois firmou, eu consegui ler, né? Que nem aqueles Fusca sem bateria. E li. Eu falei, nossa, eu preciso comprar uma Bíblia com a letra maior. Aí eu comprei uma Bíblia com a letra maior. Aí lá em casa tem a janela, o escritório ali, e eu costumo ler a Bíblia perto da janela, né? Janela claridade ali, pega na Bíblia. E eu lendo a Bíblia já com a letra maior. Aí eu comecei lendo a Bíblia, até que um dia de manhã, o problema da visita foi resolvido. A letra maior resolveu na visita. Até que um dia de manhã eu fui ler a Bíblia e começou a ficar meio nebuloso e tal, né? E eu falei, ué, fui no banheiro, lavei o olho. Eita. Aí eu comprei uma Bíblia com a letra maior ainda. Até que um dia, o irmão estava assim no carro, meio de longe. E eu fingi, não é que eu fingi, eu não enxerguei o rosto do irmão dele. Aí, irmão, pastor, paz do Senhor, né? Falei, paz do Senhor, irmão. Eu fui lá chegando mais perto, falou, não, é você, rapaz. Eu orei a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia, usando óculos, né? Para usar óculos, eu não gosto de óculos, tal, não gosto até hoje. Tal, é aquela luta, aquela coisa toda. E eu falei, não vou comprar óculos, não vou no oculista. E daqui a pouco eu comprar uma Bíblia do tamanho desse púlpito aqui, ó. Tão grande, só para não usar, né, o óculos. Até que chegou uma hora que o meu olho começou a doer, começou a arder, né? Aí eu falei, não tem jeito. Aí eu comecei a usar óculos. Essa benção aí, glória a Deus. Mas então, é o tal negócio, né? Aí para ajudar, depois de um ano o óculos não estava valendo mais nada. Tive que comprar outro óculos mais forte. Olha que tribulação. E óculos é caro, né, gente? Pensa num trem caro que quebra fácil.
Sangue de Jesus tem poder. Mas é algo que a gente tem que conviver, né? Tem que conviver. Não adianta, você tem que aceitar. Aceita que dói menos, não é o ditado popular? Aceita que dói menos. Amém? Então, a gente tem que entender isso. A morte física não foi resolvida ainda, concretizada. Foi resolvida, mas não foi concretizada. A morte eterna sim, mas a morte física não. De uma forma ou de outra, uma hora a gente, vai. É claro que a gente tem que se preparar para ter uma boa velhice, mas de uma forma ou de outra, vai. E nós temos que aprender a lidar com isso. A questão não é se vai morrer ou não. A questão é, você vai morrer de que forma? Com Cristo ou sem Cristo? Você vai morrer longe ou na presença de Deus? Você vai morrer congregando firme na igreja ou você vai morrer afastado da igreja? É isso que nós temos que nos preocupar. Nós não temos que nos preocupar com a morte, porque a morte é inevitável. Mas a condenação eterna não, ela pode ser evitada. Então é isso que a gente tem que se preocupar. Eu vou morrer um dia, eu vou morrer com um dia, mas eu vou morrer com quem? Eu vou morrer de que forma? Apaixonado pelo mundo ou apaixonado por Jesus? Servindo as riquezas desse mundo ou servindo a Deus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus. Então, queridos, a Páscoa para nós é tudo isso e mais um pouco. É tudo isso e mais toda a revelação que está na palavra de Deus. Então agora, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e agradeça a Jesus. Agradeça a Jesus porque hoje você tem vitória contra o pecado. Agradeça a Jesus porque hoje você tem vitória contra o diabo. Agradeça a Jesus porque hoje você tem vitória contra a pobreza, a miséria, a escassez. Todas as suas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Ele se tornou pobre para que eu e você enriquecêssemos, para que eu e você não tivéssemos falta de nada. Agradeça a Jesus porque você está livre da morte eterna e um paraíso, uma terra que mana leite e mel, um lugar onde as ruas são de ouro, está preparada, está preparado para cada um de nós. Ame a Jesus, se envolva com Jesus, abrace Jesus, se apaixone por Jesus, adore a Jesus, agradeça a Jesus, valorize o sacrifício, glorifique o poder da ressurreição, porque você morreu com Ele, você ressurgiu com Ele. Ele é rei na sua vida, Ele é o teu Senhor, Ele é o amado da sua alma, Ele é aquele amigo que foi capaz de dar a sua vida, capaz de dar a própria vida por você. Um amor que nós não encontramos em nenhum lugar, em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro coração aqui na terra. Agradeça, ore, agradeça a Jesus essa manhã, adore ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Onde posso me achegar somente pelo sangue.